Eu tenho a impressão que foi o último capítulo de uma novela hoje de madrugada, que foi a deportação do tenista Novak Djokovic, ou um apelido muito bem sacado, né? Novax, de não vacina, Djokovic, né? Ele foi deportado da Austrália, não disputa o Aberto da Austrália, desembarcou em Dubai nessa madrugada. Agora, o Djokovic, ele se complicou muito nessa história, porque ele tentou dizer no pedido de visto dele para a entrada na Austrália que ele não teria sido vacinado porque ele contraiu o Covid no dia 16 de dezembro. Mas só que os australianos mostraram para ele uma série de declarações dele anteriores, públicas, anti-vacina, né? Depois, ele no documento de entrada, ele disse, na ficha de entrada, que não tinha viajado nos 14 dias anteriores. E os australianos mostraram para ele, olha, você esteve aqui em Marbella, inclusive participou de uma sessão de fotos, já sabendo que tinha testado positivo no dia 16. O Djokovic se complicou nessa história, né? E agora pode ser pior ainda, porque os franceses já anunciaram que sem vacina ele não disputa, ele não entra na França para disputar o Aberto da França também. Olha, Paulo, eu acho que essa postura do governo australiano tem muito a ver hoje com o que está acontecendo com o ministro Boris Johnson. Ele também fez as festinhas, mentiu com relação tal. Então, o que é isso? É a falta do crédito, é aquilo que você quer colocar para a sua população, uma coisa que você não faz. Então, o governo australiano quis mostrar o seguinte, olha, a lei aqui é para todos, nós precisamos que respeite. Nós cuidamos da nossa população, nós cuidamos do nosso povo e não abrimos exceção para ninguém, assim como está acontecendo na Grã-Bretanha com o ministro Boris Johnson. Ele não tem mais condições de sustentar no governo porque não tem mais crédito. Com que crédito que ele vai falar à população? Mantenham o distanciamento, fiquem em casa, se vacinem, uma vez que a gente viu as atitudes dele. Então, quer dizer, a pessoa que tem uma imagem pública, ela tem que respeitar as leis e regras assim como todos. Ela não pode ser diferenciado. Ele não pode ter porque um privilégio. Então, eu acho que ele já entrou mentindo no país, foi muito bem colocado. Agora, o governo fez muito bem, está acertado. No meu país não pode ter pessoa sem vacina, então tem que ser deportado, tem que sair do país imediatamente, porque aqui nós não permitimos pessoas não vacinadas. Está correto, eu acho que postura de governo é reflexo da sociedade. Agora, o Novak Djokovic, ele é um tenista de um talento extraordinário. Ele depende de uma vitória para se tornar o principal tenista da história em conquistas de Grand Slam, que são os 4 grandes torneios de tênis do mundo: Austrália, França, Inglaterra, né, Wimbledon e Estados Unidos. E ficou estranho, ele vem colecionando algumas atitudes estranhas, né? Ele promoveu na pandemia um torneio em junho do ano passado, do qual uma porção de pessoas, inclusive ele, saiu contaminado quando os torneios estavam proibidos. Ele abandonou, ele queria o Golden Slam, né? Ele queria ganhar os 4 torneios e mais a medalha de ouro no passado. Eliminado, ele abandonou a semifinal de duplas, que era pelo país dele, a Sérvia. Ele tinha uma companheira, né? Ele tem colecionado atitudes estranhas, esse Novak Djokovic. E culminou aí que ele responsabilizou o assessor dele, né, pelo preenchimento errado da ficha, né? O que é pior, né, Paulo? Assume, né? Assume, acho que tem que assumir, toda pessoa tem que assumir os seus erros e as suas consequências, né? Esse negócio de colocar no assessor já é uma coisa que não é mais aceita, a gente já sabe como isso funciona e até fica ruim, né? Mas eu sempre digo, aquele que ganha dinheiro mostrando a sua imagem, mostrando o seu esporte, ou mostrando a sua imagem, às vezes um ator, um artista, mostrando, ele tem que ser um exemplo, porque é um formador de opinião, né? E ele vem colecionando atitudes que vão acabar refletindo em ações de patrocínio, em ações de convite para participar de grandes torneios. Então, quer dizer, a carreira dele eu acho que não está sendo bem planejada ou ele não está sendo bem orientado, porque ele é um tenista
entre os 3 primeiros do mundo, que precisa ter aí o seu ativo principal, é a sua imagem, é o seu jogo, é o esporte, mas tudo é um contexto só, né? Porque bons jogadores de tênis, bons esportistas existem que não têm patrocínio e não conseguem chegar aonde os grandes chegam porque tem esses milhões e milhões de dólares de patrocínio por trás. Então, todas as empresas hoje, principalmente hoje, estão trabalhando com ESG, que é certificamente ambiental correto. Então, quer dizer, todo e qualquer indivíduo que saia da conduta ética dentro dos princípios da normalidade acaba sofrendo uma consequência. E ele vai ter uma consequência agora, você pode observar nos próximos meses que ele vai ter algumas perdas de patrocínio, ele vai ter algumas perdas aí de apoios, porque ele está tomando algumas consequências aí de que não são corretas para a carreira dele. O Djokovic é bom a gente registrar que é um jogador bem-humorado, né, que lida bem com o esporte, com a brincadeira, e que tem um instituto que leva o nome dele, uma fundação, que tem ações humanitárias de relevo, não só na Sérvia, o país natal dele, como em outros países também. Então é uma pena que ele tenha enveredado por essas atitudes aí, que ele tem colecionado, atitudes estranhas nos últimos anos.